Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais este evento promovido pela SGA, um evento para poder falar sobre uma solução de segurança, né, totalmente em nuvem, que é o Defender for Cloud. E esse evento acontece uma vez por mês, é um evento exclusivo para a nossa base de clientes. Então, todas as pessoas que estão aqui hoje, os profissionais, são profissionais aqui que no dia a dia, né, tem uma interação aqui com o time da SGA e a gente promove esse evento aqui para trazer, né, os conteúdos atualizados, novas soluções, né, a aplicação dessas soluções nos negócios. E eu quero agradecer aí a presença de cada um de vocês pela presença hoje. Espero que vocês aproveitem bastante aí esses minutos que nós estaremos juntos. E mais ao final eu volto aqui falando um pouco sobre os nossos próximos eventos aqui, os conteúdos dele, né? Então, fiquem à vontade também para trazer as perguntas durante a apresentação e no final também a gente vai ter um tempo aqui. No final, esse tempo ele vai ser, inclusive, com o microfone aberto para quem quiser explicar, né, ou tirar alguma dúvida aí. Por voz, às vezes, é mais fácil do que escrever. E eu já queria aqui chamar o Rafael e o Diogo, né, que faz parte do nosso time de segurança. Eles serão as pessoas aqui que vão conduzir hoje essa apresentação para vocês. Obrigado, pessoal. Bom dia. Aproveitem aí. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Enquanto o Rafael compartilha aí. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Hoje, a ideia é a gente falar sobre um produto da Microsoft chamado Defender for Cloud. Ele é um dos produtos aí dentro da suíte do Defender, né? A suíte do Defender, ela é quebrada em alguns produtos, tá? Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua função ali dentro do papel de segurança da organização. O Defender for Cloud ele é uma solução, né, assim, inovadora que a Microsoft criou visando, né, esses tempos modernos, onde a adoção de nuvem das empresas, né, tem crescido bastante, e com isso também a exposição, né, a ameaças cibernéticas, né, alguma falha de configuração, né, alguma vulnerabilidade que possa, de certa forma, tá exposta no ambiente ali. É uma ferramenta que vai olhar para todo o ambiente cloud, Microsoft ou não, tá? É uma ferramenta, funciona também gerenciando outras nuvens, e onde ela oferece ali detecção de ameaças, né, um gerenciamento centralizado, uma proteção em tempo real, uma detecção de comportamento suspeito em algum recurso de nuvem especificamente, tá? Dentro disso, assim, né, a gente dando alguns exemplos de ameaças, não só de falhas de configuração e vulnerabilidades, como, por exemplo, sei lá, denial of service, ou qualquer tipo de ataque relativo à plataforma em si, tá, pessoal? É uma ferramenta que ela vai realmente trabalhar no alto nível ali em relação à gerência dos recursos. Essa primeira tela aí é a tela de overview, tá, do Microsoft Defender for Cloud. Dentro dela ali a gente tem um overview de algumas features que ela contém. A gente vai passar por algumas delas aí, tá? Então, nesse dashboard aí a gente tem o Security Score, a gente tem um relatório de compliance relativo a algumas normas de segurança, né? ISO e outras, né? A gente já tem alguns insights para melhorias de postura e inventários de dispositivos que você tem no seu ambiente ali.
e alguns alertas que já podem ter sido gerados para dispositivos que já estão previamente protegidos, tá? Aí, Faroeste, pode passar. Acho que a primeira feature que a gente, né, começando falando sobre ela aí, é o Cloud Security Posture Management. Dentro dele aí a gente tem um- é uma postura de segurança que a Microsoft dá aos clientes ali relativo a um score, né, que ela entende que tem que ser pelo menos o mínimo necessário, tá, pessoal, para estar protegido ali. Então, dentro disso, ela faz uma somatória, né, de alguns pontos, colocando conformidades de política, identificação de ameaças e vulnerabilidades que hoje estão expostas, monitoramento da segurança, governança de acesso. Dentro disso, ela faz uma somatória e ela te dá uma pontuação relativo a cada um desses pontos, onde ela faz um score geral do seu ambiente de, de nuvem, tá? Nessa tela a gente pode ver um pouquinho mais a fundo do dashboard. O score ele é dividido por subscription, tá? No Azure ali a gente consegue fazer isso separadamente. A gente sabe que algumas organizações controlam, dividem, né, os seus recursos ali por subscriptions, né? E por isso também ela faz essa divisão, às vezes para dividir um pouco da responsabilidade com os responsáveis por cada uma das subscriptions. Clicando ali na subscription ali, a gente vai para essa segunda tela, onde a gente tem uma granularidade ali de quais são as recomendações, onde a equipe de segurança, né, deve atuar ali ou não, caso faça sentido, tá, pessoal? Porque a gente tem que entender que isso é uma recomendação que a Microsoft ela aplica, né, baseado em aprendizagem de máquina, baseado em todo o ambiente que a Microsoft tem de todos os clientes. Então, é uma bagagem que a Microsoft dá, e isso é uma grande vantagem de ser uma ferramenta em nuvem, né, uma ferramenta em constante evolução. E que bom que seja assim, né, porque as ameaças, né, vão cada dia evoluindo, então a gente precisa de uma ferramenta que evolua junto para estar olhando para esses tipos de ameaças ou novas ameaças. A gente tem ali embaixo alguns exemplos, como vulnerabilidade, criptografia em alguns recursos, updates faltantes, né, portas abertas. Aí sendo um pouco, né, mais técnico nesse sentido, acesso não autorizado à rede, talvez alguns aplicativos que estão expostos a alguns ataques conhecidos, como Denial of Service. Esse é só um print, tá, pessoal? A ideia é a gente só passar um overview inicialmente teórico, depois a gente realmente entrar na ferramenta e navegar por esses menus, ok? Deixa eu passar aí. Aí explodiu um pouco mais nessa tela, só para ter realmente uma noção. Se a gente pegar ali umas recomendações de configurações, né, necessariamente, de recomendações que a plataforma te dá, é possível ver, inclusive, em que algumas delas não são do Azure, tá? Então, a gente tem ali recomendações para dispositivos que estão protegidos no GCP, na AWS, e, e algumas outras aí a gente pode ver que, às vezes, nem sempre são todos os seus dispositivos que estão expostos àquela vulnerabilidade, tá? E isso dá um poder de administração, né, e controle para a equipe de segurança de saber exatamente onde tem que atuar, a forma que tem que atuar, e à medida que isso vai sendo corrigido, né, a gente tem ali os pontos, né, que são adicionados ao seu Security Score,
e isso reflete diretamente naquele score geral, tá? Que você tem de postura de segurança em relação à sua nuvem, né? Isso aí. Então, pessoal, novamente, bom dia. Sou o Rafael, trabalho junto com o Diogo na equipe de segurança. E conforme o Diogo já descreveu, o Defender for Cloud ele é mais voltado realmente a essa postura de segurança do seu ambiente nuvem, dos seus recursos na nuvem. Dependendo dos recursos que você vai habilitar, servidores, storage account, aplicações, então ele pode também aprofundar um pouco mais, dando um exemplo, o Defender for Server Workout para servers. Então, você vai ter a parte do EDR também, que é o Defender for Endpoint. Então, além das recomendações de postura de segurança, você vai ter uma detecção a nível de sistema operacional, né? A detecção do Defender for Cloud é mais voltada à postura, como o Diogo comentou, um comportamento malicioso, um IP que acessou, tentou acessar o seu serviço, ou então a máquina, sua aplicação, tentou comunicar com um IP malicioso, uma atividade, então ele vai fazer essa defesa, né, esse monitoramento do seu ambiente de postura, comportamentos detectados, os seus recursos e serviços, e também, dependendo do qual você contratar, você vai ter uma proteção mais focada, por exemplo, em sistema operacional ou no storage account, dependendo do qual você vai habilitar. A gente vai demonstrar também como habilitar isso, quais são as opções, né? E ele também, baseado nas recomendações de SCORE, você pode habilitar essa opção de Regulatory Compliance, que é o quê? Aqui é o dashboard inicial, novamente, voltando. Essa parte do Regulatory Compliance fica nessa aba aqui, onde você pode habilitar para receber recomendações, né, baseadas também em vulnerabilidades que você tem no seu ambiente, ou misconfiguration, que é a falta de configuração, uma porta aberta, um serviço que você não habilitou corretamente, deixou exposto para acessar externamente algo que não tem necessidade. Então, além das recomendações do Defender, né, da inteligência de machine learning dele, você pode habilitar no seu ambiente para receber configurações, recomendações de alguns frameworks, algumas ISOs, que ajuda você a melhorar ainda mais o seu score, né, para você continuar aumentando a sua visibilidade de score, a sua maturidade de segurança e ficar compliance com alguns benchmarks, algumas ISOs que, caso a sua empresa tenha um nicho específico de serviço, é necessário para você não só atender esse tipo de cliente ou passar por auditorias, né? Então, isso, como se diz, pode ser um pré-processo de auditoria, você vai habilitando, você vai remediando, né? Baseado, por exemplo, no PCI-DSS, que é para prestação de cartão de crédito, é isso. Então, você consegue já ir remediando seus recursos, suas aplicações que estão na nuvem, seus servidores, sua história de account, ou outros recursos que o Defender for Cloud também faz essa proteção. Baseado também, como o Diogo foi comentando, cada recomendação você vai ganhando um score, né? Como você vai aumentando, vai resolvendo, vai fazendo compliance no seu ambiente. Vale se lembrar também que isso são recomendações, pode ser ou não viável para o seu ambiente, né? Ele vai sempre recomendar para você fechar todas as portas, por exemplo, de história de account, não comunicar externamente, porque é o mais seguro. Porém, dependendo da sua atividade, você tem que tratar da melhor maneira possível, né? Assim como os benchmarks e as ISOs que você vai receber dentro dessa funcionalidade do Regulatory Compliance. Então, você vai observar que tem vários tipos de, de propostas para você melhorar a sua segurança dentro de SQL, dentro de Virtual Machine, e você vai analisando com a sua equipe e habilitando conforme a necessidade, e o seu score vai aumentando, e isso é mais um ponto para você conseguir essa ISO, né? Você ficar compliance com esses benchmarks de segurança ou de procedimentos comerciais que existem documentados. Então, a apresentação anterior, você pode habilitando isso dentro do Defender, a gente vai mostrar também, você pode dar um OK, ele vai começar a fazer análise dentro do seu ambiente para fornecer essas correções, aqui explodindo um pouco mais, essa do Azure CISO 1.3, também tem para AWS, para Google Cloud, que o Defender for Cloud faz essa integração, e você vai seguindo e vai melhorando o seu score. Outra função que o Defender for Cloud também entrega é a análise de vulnerabilidade do seu ambiente, né? Vulnerabilidade não só de a falta de um update, mas também de configurações que você precisa melhorar
precisa acrescentar para proteger os seus recursos. Então, aqui tem uma visão de quais, por exemplo, de quais workloads do seu ambiente o Defender for Cloud pode ser habilitado para servers, cluster de Kubernetes, containers, application services do Azure, aplicações do Azure, o SQL, servidores SQL, as instâncias e os servidores SQL, que Vault, agora as instâncias do Azure, do Azure SQL, Storage Account, Resource Manager e DNS. Então, você tem essa opção de você habilitando conforme a sua necessidade, né? Depois tem as opções para mostrar na demonstração. Mas você vai conseguir começar a receber as recomendações de ameaça e vulnerabilidades de todo o machine learning do Defender for Cloud, e que ele trabalha por trás. E ainda acrescentando os benchmarks que eu comentei, as ISOs, que foi mostrado anteriormente. Essa é uma tela bem para demonstrar como que você clica, né? A vulnerabilidade de assessment das machines, então das máquinas virtuais, você consegue ter uma visão quais máquinas estão vulneráveis ou não, né? Unhealthy e healthy, e remediar algumas coisas você consegue remediar por ele, habilitar uma extensão, ou instalar, atualizar algo assim, a nível de recursos do ES, e outro você vai receber uma recomendação de como tratar e seguir para outra ferramenta, para aplicar os updates, ou remediar dentro da máquina mesmo, configurar, habilitar um serviço, fechar uma porta no NSG, algo desse tipo. E essa aqui também é outra tela, quando você vai fazer, essa aqui é quando ele consegue remediar para você, então você vai mandar uma remediação, vai dar um processo, você consegue acompanhar se todas as máquinas ficaram compliant, se alguma deu algum erro, faltou algum processo final, você consegue ver esse passo a passo, né? E também a gente dá um tempo, tem recomendações que demoram até 24 horas para refletir no portal, então tem que ter esse período aí de adequação, né, para ele conseguir validar se todos os processos foram feitos conforme recomendado. A apresentação a gente finalizou aqui, era somente um apanhado mesmo para demonstrar algumas funcionalidades. E agora eu vou compartilhar a tela com a tela mesmo do Defender for Cloud para a gente ir detalhando com vocês tudo que já comentamos antes, né? Diogo, então eu vou começar a mostrar, como a gente comentou, como faz essa questão de habilitar, né? Quais os workloads você pode habilitar dentro do menu. Dividido por subscription, né? Oi, Diogo. Não, é uma parte importante isso aí para a gente ter em mente aí de como habilita e quando habilita, né? As particularidades que podem acontecer no ambiente realmente tem que ser um ponto de atenção ali para o administrador. Então, assim, a gente tem ali os recursos que podem ser habilitados, a gente já tem ali uma prévia de custo, tá, pessoal, por recurso habilitado. Só que a grande particularidade daí é o seguinte, a gente não consegue escolher qual recurso dentro daquele tipo de recurso vai ser habilitado ou não. Vamos colocar, por exemplo, ele tem 4 servidores habilitados. É porque é o seguinte, a gente habilita o Defender para servidores, ou seja, qualquer objeto do tipo servidor que tiver dentro daquela subscription, ele vai ser instalado o Defender for Cloud nele e vai ser cobrado por isso. Então, vamos supor, eu tenho 4 servidores e eu quero habilitar só em 2 naquela subscription. Não é possível. Tá? E assim, como qualquer outro recurso daquele dentro da subscription. A particularidade do Defender for Server, for Cloud for Server, que eu comentei, por exemplo, você habilitando o Defender for Cloud para servidores, você também ganha o recurso do EDR, né, que é o Defender for Endpoint. Então, vai ser instalado um agente no servidor, você vai receber os Vulnerability Assessment para essas máquinas, o Endpoint Protection e também um scanner baseado em comportamento, né, sem necessidade de ter um antivírus na sua máquina, um EDR atuando. Então, baseado em comportamento, você vai receber recomendações e também detecções de infrações. Dentro desse menu, você pode configurar receber por e-mail, fazer um workflow de automação, algumas tarefas que ele pode tomar para você já automático, isolar uma máquina, algo do tipo pode ser configurado. Voltando aqui, né, que eu comentei do Regulatory Compliance, nessa opção que você vai habilitar, né? Tem algumas que ficam habilitadas por padrão, você pode vir aqui e pesquisar qual que é o benchmark que você quer ficar compliance dentro do seu ambiente. Basta você adicionar,
esperar esse tempo de processamento dentro do Defender, e você vai começar a receber as recomendações para os seus recursos que estão habilitados, né, com cada licenciamento que a gente mostrou antes. Acho que é importante agora partir para a tela de recomendações, né, como que você recebe isso, como que você visualiza essa etapa. Então, essa primeira aba fica um pouco mais ordenado, né, por segmento, por exemplo, habilitar MFA, onde não está habilitado ainda, Security Management Ports, alguns servidores que estão com porta aberta para a internet, ou outro recurso. Como o Diogo comentou, você pode ver que você vai ter a noção de quantos servidores estão ou não, né, healthy ou unhealthy para esse tipo de recomendação. Nesse caso, os 2 servidores estão com algumas portas abertas, você tem que avaliar, né? Você clicando aqui, você vai fazer trigar uma remediação automática ou receber as recomendações de como conter. Nesse caso aqui, a porta 3389 que está aberta desses servidores. Então, ele recomenda você fechar ou, pelo menos, limitar, né, alguns IPs somente conseguir acessar esse servidor, esse serviço seu. Então, são muitas recomendações, a gente não consegue passar por todas, mas vocês terem uma noção. E nessa segunda aba, ao Recommendation, você vai ver, de uma forma geral, aqui você consegue fazer filtro por tipo de severidade, por qual recurso é o servidor. Você eu quero tratar agora somente de história de account, então vou fazer um filtro do recurso type e vou tratar somente receber ou iniciar essa análise para história de account, ou servidores, ou SQL. Então, você consegue ver de onde que veio essa recomendação, se é do próprio Azure ou se veio de algum benchmark que você habilitou, você consegue acompanhar. E também validar se todos os ativos estão compliance com essa recomendação, com o status completed, o unassigner que você ainda não começou a tratar. E a parte de recomendação talvez o maior recurso que o Defender te entrega, então depende muito do seu ambiente, que você vai receber para tratar. Outra funcionalidade que a gente comentou são os alertas de segurança, que o Defender vai te entregar de acordo com os recursos que você habilitou. Vou expandir um pouco mais aqui para demonstrar. Esse foi um teste que eu fiz agora, só para testar essa questão dos servidores, né? Então, eu manipulei um arquivo malicioso dentro da máquina, e esse alerta específico veio do Defender for Endpoint, né? Que foi habilitado no servidor. Então, é algo mais específico dentro do SO, não foi baseado em tanto comportamento, também porque ele tentou comunicar com um IP externo. Então, aqui você consegue ter uma visibilidade do que aconteceu, qual arquivo que foi aberto dentro da máquina, o hash dele para fazer uma consulta externa, qual o host, qual o malware que foi relacionado a esse incidente, né? Você pode clicar, caso você tiver o Defender for Endpoint, você vai clicar aqui, vai ser direcionado para lá, para ter toda aquela visibilidade que foi demonstrada anterior já, em outra demonstração, que é ver a timeline, ver o que aconteceu, qual o IP que ele comunicou com mais opções, com mais detalhes. A Take Action aqui dentro do Defender for Cloud é mais recomendações de como você pode tratar, né? Ou também ir até lá o Defender for Endpoint para ter algo mais assertivo. É possível configurar algumas triggers também de responder automático, configurar um e-mail, já está pré-definido, você vai enviar, e também criar uma supressão, caso você não queira mais receber algo desse tipo, é um arquivo que você já conhece, que tem um comportamento, é uma quebra de norma de segurança, mas não um incidente, pode ser algo desse tipo, ou ver alguns logs mais detalhados, né? O Diogo comentou que, por exemplo, o Defender for Endpoint, o Defender for Cloud, ele tem análise de comportamento, né? Esses incidentes aqui, a maioria são dentro do SO. Mas tem um aqui, por exemplo, aqui, ó, esse aqui de história de account. Eu simulei esse alerta, eu acessei um URL de uma história de account através de uma rede Tor, né? Então, ele detectou um comportamento malicioso, porque esse IP já tem uma má reputação na web, então ele tentou acessar a minha história de account. Pode ser o início de uma varredura, de um reconhecimento, e o início de um ataque, né, que depois vai ser efetuado ou tentativa mais aprofundada de corromper ou comprometer algum recurso dentro da minha rede. Esse aqui é de história de account. Tem a parte de inventário, que você consegue ver todos os recursos que você tem com o Defender for Cloud habilitado ou não. Ele vai te listar, mas as recomendações, em sua grande maioria, vai receber somente onde você tem habilitado, ele deu on lá para receber essas recomendações. O Defender também consegue entregar alguns workbooks
né? Tem alguns já padrão, de default dentro da ferramenta. Por exemplo, System Updates. Aqui, como o ambiente está atualizado, ele não vai mostrar que tem nenhum One Health. Mas aqui você conseguiria ver quais máquinas não estão com os últimos updates, quais tem um dashboard específico para CVE. Você consegue ter a visibilidade de qual CVE está dentro do seu ambiente ou não. E a partir daí você programar uma atualização, algo do tipo. Tem um dashboard de Active Recommendation, esse sim a gente já consegue ver. Você consegue fazer algum filtro, né? Ver algum detalhe maior, quantos dias que essa vulnerabilidade foi informada para dentro do seu ambiente, então você consegue dar prioridade ou tratar as que estão com mais tempo ou com mais ativos envolvidos, assim como não só os workbooks, mas o Defender, o Microsoft fornece um GitHub com várias outras funcionalidades que você pode habilitar, ou procedimentos passo a passo para você habilitar. Falando mais de workbooks, esse aqui de workbooks, é muito simples, você clica em CVE e você vai fazer o deploy, né? Esse aqui é a telinha que teria uma opção para você ver quais CVEs estão nesse ambiente, você pode configurar, pode pesquisar, filtrar, para ter uma noção melhor do que você pode estar exposto a nível de System Update. Voltando aqui o Security Posture, né? Como a gente já comentou, você consegue ver ter a noção por assinatura ou por ambiente cloud que você tem dentro do Defender. O Regulatory Compliance, vou voltar aqui na tela que foi demonstrado na apresentação. Então, eu habilitei isso para fazer um teste. Então, aqui você vai conseguir ver o que você está compliance, baseado nesse benchmark, e o que falta é você atingir para aumentar e também conseguir essa ISO no futuro, passar por uma auditoria dentro do seu ambiente. Acredito que essa demonstração inicial seja isso. Diogo, quer acrescentar algo? Não, é importante, assim, né, pessoal, a gente sempre tem em mente que o que ele monitora é o que a gente habilitou lá para ser monitorado, né? Ele vai recomendar sempre em cima do que ele atua, né? Então, a gente falando em postura de segurança, se for falar, meu ambiente está protegido como um todo, a gente tem que entender que esse todo é o que você colocou para monitorar, né? Então, quanto mais recursos você monitora, maior o seu poder ali e conhecimento sobre o seu ambiente para realmente identificar vulnerabilidades, né, identificar possíveis falhas ali. Quanto maior for a cobertura, mais robusto vai ser a sua proteção ali em relação ao ambiente. É importante comentar essa aba aqui de Security Solutions, o Defender, somente com a Cloud, ele pode ser integrado nativamente com o CIEM da Microsoft, né? Só mesmo, é similar a habilitar um recurso, dar um on lá e vai mandar os alertas para o CIEM da Microsoft Sentinel. Porém, você pode configurar com outro CIEM que você tenha, recursos não Azure, um servidor que você quer adicionar, pode ser integrado, ou então o Azure Application Gateway WAF, você consegue integrar para ele receber, né? Você também consegue receber noções e recomendações, integrações do Azure File Manager, que é o recurso que gerencia os files, né? Você tem mais de um file dentro do seu tenant, então você consegue gerenciar através desse File Manager. Então o Defender também vai receber recomendações, fazer recomendações para as suas cargas de trabalho atrás do Azure File. Mas algo que a gente pode comentar. Essa questão da comunidade foi bem rápido que eu mostrei, mas é interessante porque tem vários. Isso é oficial da Microsoft, né? Você consegue customizar e implementar várias outras funcionalidades. Você consegue fazer um workflow de automação, dependendo de um alerta que você aparecer recorrente. Você já sabe como tratar, travado, algo assim, você consegue já habilitar. Ou então scripts para fazer a análise, políticas dentro do Defender for Cloud que você pode habilitar. Então, essa comunidade é bem forte, é constantemente atualizada. Talvez mostrar mais alguns alertas, né, de como ele trata. Acho que está aberto aqui. Está aberto aqui. Vou mostrar que eu comentei que esse tipo de alerta aqui veio do Defender for Endpoint, né? Foi um servidor. Então, caso você quer aprofundar na análise, dá um investigate, e ele vai ser direcionado para o seu tenant do Defender for Endpoint.
do security.microsoft. Então, ele já vai abrir dentro do incidente, dentro do alerta para você analisar. Carregando. Então, aqui já é a tela do Defend for Endpoint, né? Então, esse comportamento veio através do Defend for Endpoint, mas o Defend for Cloud com essa integração mostrou. Então, aqui a gente consegue ter muito mais detalhes do que aconteceu, qual foi o comportamento desse tipo de alerta, essa ameaça. Então, é um script que eu baixei para fazer uma simulação de ataque. Então, ele tenta fazer enumeração, tenta fazer um C2, um command shell para baixar arquivos maliciosos, para fazer criar uma tarefa agendada, para depois ele conseguir ter um acesso posteriormente ao seu ambiente, né? Aqui são todos os arquivos que foram, o próprio Defender já removeu, né? Como algo malicioso ele mesmo tratou, mas caso você quiser aprofundar na análise, ou então bloquear, né? Eu quero que esse arquivo seja bloqueado, o hash dele, não conseguir nem iniciar mais alguma tentativa, é possível, ou aprofundar dentro da timeline do Defender, ele já vai fazer o recorte para a hora que aconteceu o incidente. Então, você consegue ver mais opções, habilita mais campos de tudo que aconteceu, se ele comunicou com o IP, se ele tentou comunicar com algum IP, qual arquivo ele tentou salvar na sua máquina. Então, você já consegue fazer essa análise e remediações desse alerta dentro dos seus ativos, especificamente esse de um servidor, é a funcionalidade do Defender for Cloud para servers. Bom, a apresentação acho que seria focado nessas funcionalidades principais do Defender for Cloud. Sempre ele integra essa questão de posture management, né? A postura ele vai recomendar e você vai aderir para aumentar essa segurança e também conseguir esse score dentro do seu ambiente para você evoluir na sua maturidade dentro de todos os recursos que você tem no Azure, suas várias workloads. Acho que é isso. Acho que agora a gente... aí, não sei se você quer abrir um espaço para as dúvidas. Eu queria começar aqui trazendo um cenário aqui de desafio da TI para vocês comentarem, e aí espero poder inspirar o pessoal aqui também a trazer as suas perguntas, né? A gente tem até debatido internamente, né? Tem algumas empresas que nos procuram, muitas delas já com uma solução de análise de vulnerabilidade, né? Que levanta uma série de vulnerabilidades presentes no ambiente, com desafio, não só o desafio de identificar as vulnerabilidades, mas o desafio da correção, né? Porque a correção, quando você coloca uma ferramenta de vulnerabilidade, ele começa de uma forma massiva a trazer diversas vulnerabilidades presentes no ambiente. Isso vai muitas vezes para a casa dos milhares aí, quem tem mais de centenas de máquinas no ambiente. E o grande desafio que a TI passa a ter, o time de segurança, de infra, é a correção, né? A correção dessas vulnerabilidades. Porque humanamente isso demanda, né, muitos profissionais, né, muitos braços humanos para poder fazer a implementação, o que acaba inviabilizando, e aí a gente acaba correndo ou recorrendo à tecnologia para poder nos ajudar. Queria que vocês comentassem um pouco como que, e se essa solução aqui, né, ou outras agregadas a essa, ajudam, né, esses desafios a serem resolvidos. O Defender for Cloud ele atua basicamente em workloads rodando em cloud, né? Então, ele vai ter esse poder aí de remediação para os dispositivos, basicamente em cloud ou gerenciados por ele, né? Se a gente for pensar, né, em larga escala, a gente tem que pensar em quais tecnologias a gente tem que agregar isso para que a gente consiga ter uma atuação nos endpoints em si, né? Então, se for em máquina, né, de usuário, se for em servidores, né, depende, né, do objetivo ali de proteção, mas algumas das vezes a gente vai ter que combinar algumas ferramentas junto com o Defender for Cloud para a gente ter poder de corrigir algumas coisas de forma
automática, ou pelo menos a gente conseguir, né, fazer uma trigger ali para que essa vulnerabilidade seja corrigida na ponta. Mais alguma? Esqueci alguma coisa, Fábio? Acho que não. Considerando, nesse cenário aí, considerando estações, né, o universo de estações que geralmente representam maior volumetria dentro das empresas, qual outro produto agregado ao Defender aqui que possibilitaria a TI fazer uma remediação mais automatizada? A Microsoft ela tem um produto chamado Intune, né, que é um produto feito basicamente para gerência de dispositivos, aí dispositivos sendo ele máquinas, né, notebooks ou não, né, ele faz gerência também de dispositivos móveis. Então, com isso, você traz um poder muito grande, não só de detectar vulnerabilidades, mas você consegue trazer também outras funcionalidades, como compliance do ambiente como um todo, se as máquinas estão atualizadas, se o dispositivo tem antivírus, se não tem, né? Então, se certos tipos de softwares realmente não estão rodando dentro da sua empresa, então você consegue ter um controle muito mais granular e agregar isso a essas ferramentas também Microsoft de detecção de vulnerabilidades. Perfeito, Diogo. Obrigado, viu? O Thiago Souza ele trouxe uma pergunta aqui. Como que funciona o Defender for Cloud para storage account? Ele faz um scan de tudo que existe armazenado? Existe algum custo adicional além do valor fixo do serviço? E perguntou também se ele faz o scan do armazenamento cold-tier. Sim, tem uma documentação da Microsoft, porque o Defender for Cloud ele tem as regras, né, de comportamento dele. Então, respondendo ao Thiago, eu já participei de um teste, aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, do conteúdo, né, do que está armazenado. Então, se o conteúdo que está armazenado for de algum phishing, algo malicioso, ele tem uma regra que vai detectar algo do tipo, mas a maioria das regras dele é baseada em comportamento, acesso suspeito ou uma história de account que está publicada e ela comumente é acessada por alguns recursos e um dia acontece algo fora do comum, vai ser alertado. Então, tem diversas regras que aquela que eu comentei na demonstração, dedicação de saída Tor. Então, ele também faz uma análise do que foi armazenado na história de account, tá? E muito mais focado, não muito mais focado, talvez um maior superfície de ataque externa mesmo, do que está acessando, quem está, qual protocolo está passando por lá, o que não... outra regra, possível malware carregado, né? Respondendo o Thiago, então, phishing de malware é algo arquivo que foi carregado e também faz esse controle de borda, né? Do superfície de ataque externa, autenticações estranhas, fora do comum, algum container alguma história de account que você subiu e não tratou da forma, deixou algo muito aberto, muito abrangente, tem tratar por um período de expiração de acesso, deixou totalmente acessível externo. E ele também olha o CoolTier, sim, porque ele não lembra de ver alguma edição sobre isso, que ele vê Blob, Storage, File, então ele faz a análise do CoolTier, sim. Posso confirmar com a documentação, mas eu nunca vi nenhuma restrição sobre isso não, Thiago. Pessoal, o microfone de vocês está liberado aí para as perguntas. Fique à vontade aí se quiser abrir aqui para trazer alguma pergunta ou reflexão também. Tiagão, está respondido? Tá respondido, muito obrigado aí. Valeu, cara. Minuto de silêncio. Se ninguém tiver nenhuma questão, eu queria... Eu tenho uma dúvida aqui, pessoal. Por Bom dia a favor, todos. Rafa. Bom dia. Tiago desculpa, Rafa e Diogo. Com relação ao Automation Account, por exemplo, tem alguma forma de identificar se existe alguma deficiência ou se ele pode ser comprometido dentro do ambiente de cloud, não levando em consideração os servidores? Por exemplo, se a gente analisa o score
dentro do score tem especificamente informações que podem apontar para o automation, questões em como o automation é executado. Por exemplo, ele vai ser a execução run as account, ela vai ser descontinuada em setembro. Caso o cliente não fique em compliance com essa alteração até lá, por exemplo, executando as automações com identidades gerenciáveis, o sistema tem como identificar isso? Isso pode gerar uma ameaça posterior para ele? Tem alguma coisa nesse sentido? Vai compartilhar com Tem. a gente, por favor? Assim, ele vai fazer esse controle de acesso e permissões, então isso vai acabar caindo nos OneAS Account também, né? Vai entrar ali talvez como uma recomendação, mas o Defender for Cloud em si, ele é muito mais baseado em comportamentos, né? Então, ele vai analisar ali realmente as atividades que aquela automação faz, para saber também se ela não foi comprometida de alguma forma, né? E a gente tem essa integração também com, com essas posturas de segurança aí, onde ele vai dar essas recomendações, sim, mas eu não sei até o nível que ele vai conseguir chegar para essa específica, né, do Jones Account. Mas acredito que, não só como segurança, mas se é uma feature que também vai ser descontinuada, ela vai ser alertada, seja ela pelo Defender for Cloud ou até pela própria ferramenta, né? Isso. E com relação ao Defender também, continua com a premissa, né? Você tem o seu ambiente sendo monitorado, até que nível, né? Para poder, então, recorrer a alguma informação que ele possa coletar, certo? Sim, quero comentar? O, Quanto mais recursos você tiver monitorado, né, mais robusto vai ser a sua proteção, né? Então, o Defender for Cloud, ele é um controle que vai te dar um poder muito grande desse tipo de análise que normalmente é uma coisa que um analista não vai fazer no dia a dia ou não consegue fazer esse tipo de análise de comportamento, né? Então, você tem uma ferramenta que te dá esse poder de te alertar e estar sempre em análise, em evolução, né, para novos tipos de ameaça, aumenta muito ali o poder da TI para agir em relação a ameaças ali de segurança em recursos monitorados, né? Fechou. Obrigado mais uma vez aí. Show de bola, pessoal. Lembrando que vocês vão receber, né, o link com a gravação desse evento aqui por e-mail, junto com uma pesquisa bem curta aí, para poder ter um feedback de vocês sobre o conteúdo, né, para a gente sempre estar trabalhando aí um processo de melhoria contínua. Então, eu queria encorajar vocês aí a receber o e-mail com o link e responder essa pesquisa para a gente poder melhorar. Quero agradecer aqui também o Rafa e o Armindo, Diogo. Oi, Armindo, tudo bem? beleza, meu cara? Graças a Deus, tudo bem. Bom dia, pessoal. Aqui só uma pergunta aí, Uhum. Armindo. Para quem ainda não tem uma solução dessa, né? E no mercado tem outras soluções concorrentes do Cloud Defender, né? Qual que você acha que seria o grande diferencial do Defender da Microsoft em relação aos demais? Pedir Diferen- é, ajuda. dif- Vou pedir ajuda aqui ao Diogo e o Rafa aqui para ajudar a responder essa pergunta. Obrigado, viu, Henry? Eu acho que o poder de integração, né, que o Defender traz com soluções Microsoft e não Microsoft, poder de atuação multi-cloud, né, e fora as integrações, igual o Rafael mostrou, né, com outras suítes de segurança da Microsoft, você ter isso num dashboard unificado com uma nota, né, de postura de segurança, você conseguir trazer isso tudo para dentro de um único dashboard baseado em machine learning, né? E baseado em toda a robustez que a Microsoft traz, né? De aprendizado contínuo com todos os ambientes que ela gerencia, eu acho que acaba sendo um grande diferencial dessa ferramenta aí em relação às outras.
esse poder de atuar em muitos recursos, sendo ele Microsoft ou não, e conseguir trazer isso tudo integrado num único dash. Concordo 100% com o Diogo aqui, hein? Eu acho que individualmente, quando você olha para a solução, ela tem um excelente posicionamento no quadrante mágico do Gartner, estando lá junto com outras no quadrante de liderança. E sem dúvida nenhuma, a força dela está quando você começa a integrar outras soluções. Te dando um exemplo, né? A Rapid7 ela tem uma solução de CIEM e também uma solução de análise de vulnerabilidade. Então, ela consegue trazer isso de forma integrada para você. Só que a correção, por exemplo, você precisa de uma ferramenta de terceiros. Ela não tem esse processo, né? Então, na ponta, você tem Windows rodando, né, e você tem outras ferramentas ali de gestão também, que elas se integram e aí você consegue ter, né, um processo de maior eficiência na hora de gerir esse ambiente, tanto do ponto de vista de informação centralizada, quanto do ponto de vista de ação em cima do universo, né, das informações que eles estão te trazendo. Obrigado aí, gente, pelo retorno aí. A apresentação foi ótima aí, viu? Ferramenta sensacional. Valeu, hein? Obrigado. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Se alguém tiver alguma outra pergunta, essa é a hora. Senão, eu já queria agradecer aqui o Rafa e o Diogo aqui pela apresentação. Obrigado. Obrigado a todos também pela presença. E em breve vocês estão recebendo aí o link com essa gravação. Um abraço a todos, uma ótima semana, boa terça-feira, pessoal. Até o próximo mês aí com o próximo evento. Legal, pessoal. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até mais. Bom dia. Valeu, bom dia a todo mundo aí.